Olá, meus amigos, cá estou de volta com um outro, a meu ver, mais uma reflexão partilhada convosco. Amigos têm-me feito chegar sugestões, ideias, e uma delas diz que sugere que eu me pronuncie sobre questões ligadas aos média, já que toda a minha vida trabalhei nessa área, ensinei nessa área e refleti nessa área. E eu vou satisfazer essa vontade, que é também minha, mas que por desejo próprio da passagem a esse estado de reforma me tenho mantido um pouco afastado da problemática dos média. A questão que eu optei por partilhar convosco tem a ver com acontecimentos desses dias. O país está entristecido e abalado com essa onda terrível de incêndios que a todos nos enluta e entristece, e também com um acontecimento que se deu por esses dias e que abalou um pouco a sociedade, a comunidade educativa, etc., e que veio divulgado em todos os órgãos de comunicação social e redes sociais a propósito de uma criança, de um jovem, 12 anos, creio, que na escola da Zambuja puxou de uma faca e esfaqueou indiscriminadamente colegas da escola dentro do edifício da escola. E nós estamos habituados a ver na televisão atos de violência gratuita em estabelecimentos escolares, em escolas, nomeadamente nos Estados Unidos, com o uso de armas de fogo, com mortandade, centenas de crianças que já morreram nos Estados Unidos vítimas de atentados na escola. Mas aqui em Portugal, felizmente, isso nunca aconteceu, nem sequer com armas brancas, mas agora sim fomos um pouco abalados com essa notícia. E eu escolhi para reflexão aquilo que me parece que pelo menos não tenho visto ainda suscitar nas televisões, nos comentários, nas análises, e que me parece que pode ser um elemento importante a considerar, não sei se relativamente a este caso, mas num âmbito mais vasto, e que tem a ver com a violência na televisão, nos médias em geral, mas na televisão em particular, nos jogos de vídeo, nas redes sociais, e a exposição das crianças e dos jovens, cuja personalidade ainda está em formação, a esse tipo de violência gratuita. Aí há uns 20 anos atrás, seguramente, foi um tema que me ocupou algum tempo e a que dediquei alguma atenção, nomeadamente num envolvimento que tive com a Fundação Pro Dignitate, da saudosa e querida amiga doutora Maria Barroso, que me convidou para desenvolver uma série de ações, de conferências, de ações junto dos educadores, pais, sobre esta temática da violência na televisão. E é um tema muito sério. É um tema muito sério que não tem merecido a atenção nem de académicos portugueses, de uma forma geral, nem da comunidade escolar em Portugal, mas que noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, há muito que merece uma reflexão e uma atenção muito grande. Eu diria que desde o início dos anos 70 do século passado, que nos Estados Unidos, através dos chamados relatórios Gardner, da UCLA, da Universidade de Los Angeles, dedicaram muita atenção à influência que a exposição à televisão das crianças tinha no seu comportamento, na sua capacidade de apreensão e de evolução e até na sua sociabilidade com outras crianças. A verdade é que se nos Estados Unidos a média de cada criança vê em média cerca de 28 horas de televisão por semana, nós em Portugal hoje não estamos longe disso. Há volta de 3 horas em média que as crianças gastam à frente de um ecrã de televisão. E não estou a contabilizar, esse número que eu estou a referir tem a ver com um estudo que acho que foi o único, digamos, relativamente profundo, feito em Portugal pelo professor Jorge Vala,
a pedido da então alta autoridade para a comunicação social. Desde aí para cá tem visto muito pouca coisa sobre isso e, portanto, os números tenderão a ser piores, na medida em que hoje as crianças, mercê dos telemóveis, têm uma exposição a conteúdos televisivos, não à televisão enquanto média, mas a conteúdos televisivos que estão disponíveis nas redes sociais, através do telemóvel, e, portanto, eles acabam por ocupar mais tempo a ver conteúdos televisivos do que essa média que referi. Acresce que uma criança entre os 6 e os 10 anos, dizem os cientistas e os estudiosos da matéria, acredita em quase tudo o que vê na televisão. Ou seja, ela acha que tudo o que vê na televisão é a realidade da vida e tem uma grande dificuldade em distinguir entre a ficção e a realidade. A televisão ocupa, aliás, quando digo televisão, estou a falar também de redes sociais, de conteúdos de vídeo, de jogos de vídeo, etc., a maior percentagem de tempo que uma criança tem fora da atividade escolar. Ou seja, a maior parte do tempo que a criança gasta fora da escola é ver ou é exposta a ver conteúdos audiovisuais, conteúdos televisivos. Um outro aspecto que é curioso é que, e isso são números dos Estados Unidos, chamado relatório Houston, do início dos anos 90, e ele diz, por exemplo, ele conclui que uma criança que veja uma média de 2 a 4 horas por dia de televisão, e nós estamos nessa faixa das 3 horas, quando deixa a escola primária já viu cerca de 8.000 homicídios e cerca de 100.000 atos de violência. Aos 18 anos, diz o mesmo relatório Houston, essa pessoa já terá testemunhado cerca de 200.000 atos de violência, incluindo cerca de 40.000 homicídios. Relatório Houston, 1992. Por outro lado, outro relatório importante dos Estados Unidos, chamados relatórios Henderson, de final dos anos 70 e início dos anos 80, que analisou milhares de casos e reuniu cerca de 300 estudos sobre cerca de 100.000 casos, e, portanto, é um estudo muito, muito seguro, muito profundo, concluíram que há uma clara associação entre a exposição à violência televisionada e o comportamento da pessoa. E mais, de que a exposição à programação violenta não só aumenta o comportamento violento, mas está associado àquilo que eu dizia há pouco, a baixos níveis de sociabilidade. Em Portugal, esse estudo que o professor Jorge Vala fez no ISCTE, que é o único que eu, como digo, conheço, desceu um pouco em relação ao conteúdo, até dos conteúdos televisivos. E convém notar que estamos sempre a falar ainda do início deste século, final do século passado, início deste século. Depois disso não conheço estudos mais recentes, o que significa que a situação tender-se a agravar com a introdução das redes sociais e da partilha de conteúdos de vídeo. Os conteúdos de vídeo ou de televisão mais violentos, segundo esse estudo feito em Portugal pelo professor Jorge Vala, serão os conteúdos naturalmente dramáticos, das séries dramáticas, de ficção dramática, mas logo a seguir à ficção dramática aponta para 95,1% de conteúdos violentos, mas logo a seguir vêm os desenhos animados, como o segundo conteúdo televisivo com mais violência. Mas o pior é que, relativamente à ficção, os desenhos animados têm dois elementos, dois itens a agravar. É que têm o mais elevado nível de frequência de violência e de densidade da violência relativamente ao conteúdo. Diz-se, muitos desses atos violentos são dentro de um contexto humorístico, etc. Mas eles lá estão. E há séries de conteúdos de desenhos animados, em particular as séries japonesas. Estou-me a lembrar dos Power Rangers de há muitos anos atrás e de conteúdos mais recentes, certamente há. A ficção de desenhos animados japonesa é normalmente violenta. E o problema é quando essa violência aparece descontextualizada.
Ou seja, não se trata do polícia a prender o ladrão, portanto, que a lei impera sobre o crime e que a violência é usada para reprimir o crime, e essa violência dir-se-á que é contextualizada, mas é muitas vezes a violência descontextualizada, a violência gratuita, a violência pura violência. E não há dúvida que esse tipo de exposição, e para mim mais grave do que a exposição em relação ao conteúdo violento na televisão, é as crianças assistirem a esse conteúdo sem qualquer acompanhamento, ou seja, sem ninguém a explicar porque é que existe ou há aquele ato de violência. Portanto, a criança é totalmente exposta à força da imagem audiovisual, e quando digo imagem audiovisual estou a falar muito do som também, porque o som tem muita importância associada à imagem, e é vista completamente desguarnecida, desprotegida, sem qualquer acompanhamento, nem ninguém que a ajude a perceber ou contextualizar aquele tipo de violência. Esse tipo de exposição cria uma dessensibilização relativamente à violência. Eu ia há 20 anos atrás, um colega meu de trabalho disse-me um dia uma coisa que me impressionou muito, que o filho tinha chegado a casa, o filho tinha 6 anos, 5 anos talvez, e disse, pai, eu amanhã vou matar o Pedro, o meu colega Pedro. E o pai disse, mas tu sabes o que é que estás a dizer? Mas a morte é uma coisa gravíssima, não se mata. E ele respondeu, não tem problema, porque o Pedro tem mais vidas, tal como os jogos de vídeo que ele jogava, achava que matar-se não significava eliminar a pessoa, porque a pessoa reapareceria com outras vidas. Enfim, os jogos de vídeo, nesse contexto, a meu ver, ainda é uma situação bem mais grave. Os jogos online de vídeo, e digo online porque os de consolas, etc., são mais ou menos controláveis relativamente ao conteúdo que lá existe, mas relativamente aos jogos de vídeo que são disponíveis na net, sem qualquer proteção nem qualquer filtro, esses jogos são, muitos deles, profundamente violentos. As crianças jogam sem que os pais saibam que eles estão a jogar e, portanto, o acesso não é minimamente acompanhado, e eles são expostos a esse tipo de violência que cria uma dessensibilização, aumenta a agressividade relativamente às outras crianças e às outras pessoas em geral. E pior ainda do que isso, a criança fica com aquilo que se chama Mean-World Syndrome, que é o receio do mundo, o medo do mundo. A violência televisiva audiovisual faz com que a criança tenha receio e medo do mundo que a rodeia. Não estou a dizer que a situação que tivemos na Azambuja tenha a ver diretamente com jogos de vídeo que a criança via ou com a violência na televisão ou nos conteúdos televisivos. Estou apenas a partilhar convosco uma reflexão que, a meu ver, merece ser vista com alguma atenção. Se a exposição demasiada a jogos de vídeo, o jogo suscita a interação, enquanto a televisão é passiva, o jogo interage, o que agrava o apelo à reação e ao comportamento da criança. Se a exposição excessiva aos jogos de vídeo violentos, a exposição excessiva aos conteúdos de televisão violentos, sem qualquer acompanhamento, nem qualquer ajuda dos pais ou atenção dos pais, se não poderá criar esse tipo de situações. Nós, em Portugal, temos uma lei que controla muito o porte de arma, as pessoas não têm, por princípio, armas de fogo em casa. Nos Estados Unidos é o contrário, e vemos o que é que acontece nos Estados Unidos. Hoje aqui foi uma faca de cozinha, mas pode a situação agravar-se, Deus queira que não, mas tenhamos atenção a esse aspecto também, à exposição da criança aos jogos de vídeo violentos, à programação violenta, sem acompanhamento. E mais importante talvez, sensibilizar os pais encarregados de educação, com formação naquilo que se chama literacia para os média, para perceberem que essa exposição dos seus filhos e das crianças a conteúdos televisivos e a jogos de vídeo é muito, muito importante, e é um tema muito grave e que merece a atenção de todos nós. Escolhi para o poema de hoje, para partilhar convosco, um poema que é também uma homenagem a Portugal que está nesses dias sofredor e que é um país tão bonito, tão verde, e que nós choramos nesses dias
a tragédia do fogo que dá cabo da nossa floresta, do nosso património, da nossa riqueza florestal. O poema chama-se mesmo Portugal, não é assim muito conhecido, creio, e é desse grande poeta Alexandre O'Neill. Ó Portugal, se fosses só 3 sílabas, linda vista para o mar, Minho verde, algarve de cal, Jerico rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, moinho abraços com o vento testarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosses só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o primitivo ladrilho de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanídeos, se fosses só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela, ó Portugal, se fosses só 3 sílabas de plástico, que era mais barato. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Golgã, não há papo de anjos que seja o meu derriço, galo que canta cores na minha prateleira, alvura arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitiçar-me o cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, rocinho engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso de todos nós. Até para a semana.